Olá, crianças! Como vocês estão? Vocês já podem ter visto esse vídeo no canal, porém estava com um áudio horrível, então eu decidi reupá-lo para o YouTube. E hoje a história de hoje é a história do Slenderman. Bom, imagine, amigo leitor, você numa noite agradável, sentado numa poltrona macia, segurando uma xícara de café bem quente. Ao seu lado, o rádio está ligado, você relaxa. Está passando um programa onde ouvintes ligam para contar seus problemas psicológicos. Você ouve, porque tem cada situação que é muito engraçada. Quando de repente, uma ouvinte assustada entra no ar e diz: "Eu o vejo desde que eu era uma menina. Essas coisas demoníacas. Ele é como uma sombra muito alta, não tem rosto e seus braços são muito longos. Eu sinto que ele vai aparecer. Posso sentir quando ele está por perto. Consigo vê-lo no canto dos meus olhos, esticado, aqueles braços longos para me tocar. Mas quando me viro, ele não está mais lá. De alguma forma, eu sei que um dia vou me deparar com ele, então ele vai me apanhar e eu vou morrer. Eu tenho medo do que pode acontecer se ele me alcançar. Eu fico com tanto medo a ponto de não conseguir me mover. Às vezes, eu penso que estou enlouquecendo. Tem noites que eu não consigo dormir. E qualquer som faz com que me dê um salto da cama. Eu estou tão assustado, preciso de ajuda. Aposto que seu café esfriaria, não é? É assustador. Mas convenhamos, pode ser uma brincadeira do ouvinte, não pode? Ou talvez ela esteja inventando essa história. Não, eu não estou inventando. Este fato aconteceu mesmo na cidade de Denver, nos Estados Unidos, em novembro de 2009. Bom, tá bom. Aconteceu, mas ainda pode ser uma brincadeira da ouvinte. Sim, realmente, pode ser uma brincadeira da ouvinte. Mas o que aconteceu depois colocou um grande peso a favor da veracidade dessa história. Em janeiro de 2010, o serviço da linha de apoio aos suicidas de Baltimore, Maryland, recebeu a ligação de um rapaz chamado Mike. Ele disse aos prantos que era perseguido há muito tempo por uma sombra alongada e sem face, e queria cometer suicídio, pois estava desesperado. Não aguentava mais aquilo. A ligação foi gravada e após alguns minutos de conversa, o jovem desligou o telefone abruptamente. No dia seguinte, foi encontrado o corpo do jovem Michael Horvat, que se jogara de uma ponte na noite anterior. Através da investigação, descobriu-se que ele era o garoto da ligação. O caso, a partir daí, teve certo destaque e até mesmo familiares foram convidados a programas de televisão, onde expuseram o jovem como uma pessoa que sofria de depressão profunda e tomava remédios para a ansiedade. Esse jovem, caros leitores, teve um fim trágico, pois, acreditem ou não, provavelmente estava sendo perseguido e torturado por um ser infinitivamente maléfico e assustador. A criatura sombria descrita por essas duas pessoas é denominado no mundo inteiro do terror como Slenderman, traduzindo seria algo como Homem-Esguio. Através de aparições, fotos e diversos relatos, ele pode ser descrito como uma figura humana, extremamente pálida, sem cabelos, quase sempre é vista de terno, ora todo preto, ora com vida. Seu rosto, segundo alguns relatos, não possui forma, seria somente uma mescla de sombras e contornos. Entretanto, alguns afirmam que a criatura possui sim face, e essa pode se modificar facilmente. Deste modo, o monstro se camufla perfeitamente entre as pessoas e dificilmente poderia ser reconhecido. O mais impressionante no Homem-Esguio é que ele pode fazer com que seu corpo, muitos dizem que ele pode se esticar imensuravelmente, deformando-se de forma a ficar com poucos milímetros de largura, e assim pode se camuflar mais facilmente entre as árvores, além também de poder chegar a lugares inalcançáveis. Seus dedos podem se alongar e engrossar, até tornar em forma de imensas e negras serpentes, que servem para apanhar suas vítimas. Seu tronco, além de poder esticar, também possui protuberâncias idênticas aos dedos, só que mais longos, permitindo-os até mesmo ele se locomover com elas. As vítimas do Homem-Esguio geralmente são crianças. Ela parece ser um meio de hipnotizar suas vítimas, pois estas são conduzidas sem qualquer luta ou negação. Parece que através de seus dedos consegue criar um elo com as vítimas, tornando-se totalmente maleáveis e desprotegidos. A criatura também já foi flagrada várias vezes observando pela janela os retratos das crianças da casa.
Dizem que quando ele é pego fazendo isso, logo a criança do retrato desaparecerá. Poucas vezes foram relatadas aparições por adultos. Tentei selecionar algumas, mas achei melhor postar somente uma. É aterrorizante. Conta o Sr. Jasper Talbot, morador de Denver, a seguinte história. Quando eu era criança, com 5, 6 anos, morava com os meus pais em uma casa nos limites da cidade, perto de uma floresta. Tínhamos um depósito de carvão nos fundos da propriedade, em um terreno cercado. Em uma ocasião, meu pai mandou que eu e minha irmã mais velha buscássemos um saco de carvão. Eu odiava aquilo, mas eu fui. Lembro até hoje de quando nos aproximamos, Buck, nosso pastor alemão, estava latindo. Encontramos a porta do depósito semi-aberta e tivemos uma sensação desagradável, como se alguém estivesse nos observando. Ficamos parados por alguns instantes, com medo de nos virar enquanto Buck rosnava e latia. Minha irmã então me segurou forte pela mão, apertando com muita força. Sua face estava petrificada, a boca aberta em um grito que não conseguia sair, e os olhos arregalados, com um terror inenarrável. Eu olhei na direção em que ela estava voltada, então vi também. Era horrível. Eles estavam nos observando por cima da cerca, que media quase 2 metros de altura. Mesmo assim, era tão alto que a cerca só chegava até metade de seu peito. Ele vestia uma espécie de terno preto. Seu rosto era um borrão de sombras, onde só era possível divisar uma silhueta escura. Mas o pior eram os braços. Pareciam 2 longas cobras que se serpenteavam e se esgueirando por cima da cerca. Os dedos tão longos que iam quase até o chão. Ele não disse nada, mas quando os braços se esticaram ainda mais, consegui gritar e minha irmã rompeu o transe em que estava. Nós corremos para casa, sem olhar para trás. Corremos até entrar pela porta dos berros, dizendo que o diabo estava atrás de nós. Meu pai foi até lá fora. Ele sabia que seus filhos não eram mentirosos e que deveriam ter realmente visto alguma coisa que os assustou terrivelmente. Um estranho, talvez. Ele levou com ele a arma e voltou alguns minutos depois, com uma expressão pálida e perturbada. Meu pai sempre foi um homem sério e rígido e serviu na Coreia e viu algumas das coisas realmente horríveis. Ele mandou que minha mãe ligasse para a polícia e trancasse a porta até que a polícia chegasse. Montou um guarda na janela em silêncio. Meu pai nunca disse nada que encontrou e se limitou a dizer que nosso cachorro havia fugido. Eu sempre soube que alguma coisa que havia perturbado muito e que nosso cão não iria simplesmente embora. Nós vivemos naquela casa por mais alguns anos e nos mudamos para uma outra mais próxima da cidade. Não sei até que ponto a decisão foi motivada pelo que aconteceu, mas tenho certeza que aquilo teve influência. Quando eu li a respeito dessa coisa que as pessoas estão falando, eu a reconheci imediatamente. Nunca esqueci o que vi e sei que não imaginei nada daquilo. O que aconteceu com as vítimas? O legal dessa criatura é que não se tem uma definição sobre a finalidade das vítimas. Afirmam que ela os devora, ou também que as levam para uma espécie de universo paralelo, ou ainda as absorvem lentamente, como uma grande cobra a realizar sua digestão. O que ele faz realmente eu não sei, mas tenho certeza que coisa boa não é. Segundo relatos de algumas crianças que ouviram, mas não foram levadas, a criatura os deixa em paz por toda a vida. Ela o tortura psicologicamente, fazendo-os gradativamente enlouquecer, até que na maioria dos casos acabam cometendo suicídio. Isso explica as ligações colocadas no início dessa postagem. Outro fato interessante é que geralmente os adultos não conseguem ver a criatura e somente se surpreendem posteriormente ao ver as fotografias. Parece que o homem esguio possui uma maneira de não ser visualizada e somente aparece quando quer ser visto. Pode ser que ele esteja do seu lado agora. Olhe com o canto do olho, somente assim você o verá. Mas lembre-se, se por sorte ele não te levar, pode ter certeza que ele vai voltar para te enlouquecer pelo resto da vida. Então é isso, galera. Muito obrigado ao Caçadores do Medo por me ceder essa postagem. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha e adicionar os favoritos. Caso você é novo no canal, inscreva-se. E até a próxima. Bons sonhos.